Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma oportunidade, para mais um momento apologético. Eu recebi aqui um questionamento do internauta que pegou um corte de vídeo de um debate onde estava ali um testemunha de Jeová falando de Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 9, verso 11. Tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E aí o internauta disse assim: pastor, uma testemunha de Jeová, em um debate, disse que esse anjo destruidor, esse rei do abismo, é Jesus Cristo. E aí as perguntas que vieram depois da colocação. Primeiro, se as testemunhas de Jeová dizem isso mesmo. Segundo, se realmente Jesus é ou não é esse anjo. Então, tenho certeza que nós iremos analisar a problemática usando aqui documentos, tá? Documentos da própria Sociedade Torre de Vigia e também o corte do vídeo aqui do TJ falando. Acho que vale a pena você prestar atenção no que vamos dizer. E quero te adiantar, é verdade que Apocalipse é um livro difícil de interpretar, mas você vai observar que existem coisas que são até claras demais, e muitas vezes o teólogo traz na sua teologia o seu caráter ou a sua falta de caráter. Por isso fique ligado que o vídeo vai valer a pena. Mas antes, gente, deixa eu aqui dar alguns recados muito importantes. Nós iremos neste mês de dezembro fazer alguns sorteios apologéticos e por enquanto eu tenho aqui 3 livros excelentes que você pode ganhá-los nesse sorteio. O primeiro é As Heresias do Neopentecostalismo Brasileiro, do meu amigo pastor Glenn Wilde. Tá? Esse é o primeiro livro. O segundo é o Manual de Respostas Bíblicas do pastor Paulo Sérgio Batista, livraço. E o terceiro, do Alistair McGrant, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, da Shed Publicações. Como é que você faz para ganhar? Vai lá, se inscreve na plataforma do Apoie-se e faça parte da nossa família, nos patrocinando aqui. E por contrapartida, todos os meses, no dia 30 às 22 horas, a gente faz o sorteio. Também tem gratuitamente o app do CACP. E se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e dê o like no vídeo para ajudar na divulgação. Bom, vamos ouvir aqui o TJ e logo em seguida eu o interrompo para trazer a explicação bíblica do assunto. Vamos lá. Se quiser responder, Adriano, pode perguntar ao testemunha de Jeová se Jesus é o Apolion de Apolion de Apocalipse 9, versículo 11. 2 minutos, Adriano, fica à vontade. Sim, porque o texto mostra que esse anjo ele recebeu a chave do abismo. E aí, Jesus Cristo, ele recebe vários nomes, e um dele é Abaddon e Apolion, que significa destruidor, e o outro destruição. Então, quando Jesus Cristo vier se executar o julgamento dado por Jeová... Bem, você ouviu aí esse rapaz falando, e agora eu quero te dar aqui uma informação importante. Porque uma testemunha de Jeová falando na internet, um membro da Sociedade Torre de Vigia, discursando num debate, e nada é a mesma coisa. Vou repetir. Qualquer fala de testemunhas de Jeová ou de membros da Sociedade Torre de Vigia falando na internet, ou discursando, ou se defendendo num debate, não vale para nada diante da Sociedade Torre de Vigia. Pastor Martinez, quem disse isso? A própria Sociedade Torre de Vigia. Não adianta você pegar um corte de vídeo, a testemunha de Jeová dizem isso, a sociedade diz isso, ou as testemunhas dizem isso, e aí você vai usar o argumento daquela pessoa que para uma outra testemunha de Jeová, aquele argumento não vale absolutamente nada. E para a Sociedade Torre de Vigia vale menos ainda. Vou repetir, vale menos ainda. Por quê? Porque a própria Sociedade Torre de Vigia disse que ninguém tem procuração para defendê-la ou para falar das doutrinas do corpo governante, que são lá os líderes da organização,
em nome da própria organização. Eu estou pondo aí a citação aonde foi dito isso. Já desde 2017, isso aí já é colocado como uma verdade resolvida pela Sociedade Torre de Vigia. Pelo menos até onde nós temos informações, eles não mudaram esta determinação ou esta orientação aos seus membros. Então, repito, a palavra desse rapaz e nada para a própria organização dele é a mesma coisa. Tanto que eu já disse aqui que eu debato com qualquer testemunho de Jeová se ele vier com uma procuração da sociedade. E se o que ele falar, eu puder usá-lo como referência. Por isso, diante do que esse rapaz disse, eu peguei a fonte, porque senão não adianta nem eu fazer refutação. Eu já disse isso para o pastor Joaquim de Andrade e para outros irmãos que querem debater perder tempo com esses testemunhos de Jeová. Tá? Não custa nada. Pede pelo menos uma carta do ancião local, que aquela pessoa que está ali, né, naquele momento, naquele debate, naquela rádio, naquele programa de TV, está falando em nome da sociedade. Pelo menos alguma coisa, porque a própria sociedade proíbe de você ouvir um membro da organização defendê-la. Aí você vai lá e pega sei lá, um camarada qualquer aí que quer aparecer e ele não tem essa autoridade. Então aqui neste livro, Revelação, seu grande clímax está próximo, deixa eu pegar até a edição aqui, edição de 88, na página 148, está escrito assim, tem o texto de Apocalipse 9:11, falando de Abaddon e Apolion, tá certo? Quer dizer, destruição, o anjo da destruição aqui no caso. E aí coloca, Jesus como anjo do abismo e destruidor, deveras soltará um ai atormentador sobre a cristandade. Se você ler Apocalipse capítulo 9, é um negócio horrível. Nem o Spielberg conseguiria prever uns anjos tão luciféricos, tão diabólicos, uns seres tão horríveis quanto aqueles que está lá em Apocalipse 9. E o texto fala aqui no livro que Jesus é o rei daqueles espíritos. Então Jesus, junto com eles, sai do abismo para causar mal à cristandade. Não é o mundo pecaminoso, não, é a cristandade. Porque eles odeiam a cristandade. Então, dois absurdos. Colocar Jesus como chefe aqui desses anjos, ou desses espíritos, e, meu Deus do céu, ele fazendo guerra contra a cristandade. Somente uma seita diabólica e satânica poderia pensar ou ter esse tipo de teologia. Bom, eu fiz aqui um breve estudo, e o que eu noto no texto? Isso aqui, simples análise do texto. Não é nenhuma exegese profunda, nem nada. Primeiro, Apolion significa anjo do abismo. E Jesus, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, é descrito como um ser destruidor. O abismo, abissos nas Escrituras, é sempre associado à prisão de demônios. Aí tem Lucas 8:31, e você pode conferir 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e verso 9. Ou seja, é muito claro que quem está nesse abismo são um grupo de demônios, tipo, muito terríveis, que foi aprisionado por um determinado momento. Os demônios estão soltos. De onde vem Satanás? De rodear o mundo, etc. Então o diabo e seus anjos estão soltos. Mas um grupo de demônios foi preso e eles serão só liberados lá no Apocalipse. Que também significa aí, no caso, esse abismo, moradas de espíritos malignos e lugar de tormento. Gente, é um absurdo associar Jesus a essa prisão de demônios, a essa morada de espíritos malignos, a este lugar de tormento, que é esse abismo. Depois, nós vamos observar na Bíblia Sagrada que Jesus é associado a Senhor do céu, que desce do céu e não do abismo. 1 Tessalonicenses 4,16 fala que porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então Jesus não sobe do abismo. Só se for o Jesus, demônio, diabo da sociedade Torre de Vigia. O Jesus da Bíblia, ele desce do céu. Mateus 24:30 diz assim, e o Filho do Homem vem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. De novo, Jesus nunca é associado
ao abismo. Uma segunda observação, Jesus, ou Emanuel, que é o Emanuel, ele é associado, o próprio nome Jesus quer dizer que Deus salva, que é Josué em hebraico. Jesus em grego, que quer dizer o Salvador, ou aquele que salva. E não o destruidor. Não tem nada a ver com destruição. Yeshua é salvação. Ou Jesus é o Senhor que salva. Ou Deus que veio salvar. Lucas 19:10. Tá certo? Lucas 9:56. Não veio destruir as almas, mas veio salvá-las. Isaías 9:6. Ele é chamado de o príncipe da paz. Então veja que o nome de Jesus não tem nada a ver com Apolion. Está entendendo? O Abaddon. Porque o significado é aquele que salva e não aquele que destrói. O significado é de paz e não de destruição e morte. Não tem nada a ver com o que a sociedade diz. Uma terceira observação é que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não Rei dos demônios. Aqui em Apocalipse 9, especificamente, está falando que ele é rei daqueles demônios. Não, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. E também ele é chamado e considerado, tá, o Senhor ou comandante dos anjos santos e não de demônios. Mateus 13:41, Mateus 25:31. Então Jesus é o Senhor e o comandante santo de todos os anjos do Senhor ou de Deus, e não de demônios. Claro, é verdade. Os demônios se curvarão a ele, mas não que ele é associado a esses espíritos. Uma quarta observação é que Jesus expulsa os demônios e não se associa a eles. Jesus ensinou que Satanás não expulsa Satanás. Mateus 12:26. Mas o Senhor Jesus expulsa demônios, Marcos 1:27, vence os demônios, Mateus 8:16, e os julgará nos últimos dias, Mateus 8:29. Então Jesus é inimigo das hostes malignas e não o seu líder, como ensina essa organização luciférica chamada Testemunhas de Jeová. Uma quinta observação: o anjo do abismo age como instrumento de juízo limitado, não como redentor. Apolion aparece somente na quinta trombeta, em um juízo específico e restrito, como executor permissivo da ira divina sobre os ímpios. Agora, Jesus é o cordeiro que abre os selos, Apocalipse capítulo 5. É o juiz final de toda a humanidade, João 5:22. É o redentor que derrama seu sangue, Apocalipse 1:5. Cristo é o autor da salvação, não apenas um agente de juízo. Importante notarmos isso, porque a Testemunha de Jeová coloca Jesus de outro jeito, mesmo porque Jesus é só um instrumento, é só um cinzel que Deus fez todas as coisas e nada mais do que isso. Sexta observação: o contexto mostra que Apolion é um ser maligno. Todos os elementos do contexto, no capítulo 9 de Apocalipse, são infernais: abismo, trevas, fumaça, criaturas horrendas, tormento, destruição. Nada disso se relaciona à obra de Jesus Cristo. Não concatena as ideias. Apocalipse 9 não coloca Jesus dentro desse contexto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele abre os selos que desencadeia o juízo, depois vem as trombetas e as taças, mas ele não está ali como um elemento daquilo. Ele é soberano sobre todas essas circunstâncias, mas ele não é o líder daqueles demônios. Nada a ver com essa argumentação da sociedade de vigia. Concluímos, então, o seguinte: Jesus não pode ser Apolion. Por quê? Porque Apolion vem do abismo, Apolion é destruidor, Apolion comanda os demônios, Apolion age como punição limitada, Apolion está ligado às trevas e ao tormento. Já Jesus vem do céu, Jesus salva, Jesus comanda os anjos, Jesus é Cordeiro Redentor, Jesus é luz do mundo. Apolion é uma força demoníaca de juízo
enquanto Jesus é o Salvador e Senhor eterno. Ou seja, ali, Apolion e aqueles demônios têm uma permissão de Deus. Eles acabam servindo como um instrumento de juízo. Mas não quer dizer que Jesus está ali pessoalmente liderando ele ou que Jesus está ali como rei daqueles demônios. Aquilo ali é consequência do pecado que a humanidade plantou. Gálatas 6:7. O que o homem plantar, isso mesmo colherá. Então, gente, exegeticamente falando, não tem como encaixar Jesus ali em Apolion ou Abaddon. Escatologicamente falando, não tem nada a ver, não existe uma escatologia, seja dentro do cristianismo, que vai ter essa interpretação que a Testemunha de Jeová contemplou aqui em Apocalipse 9. Logo, não podemos associar Jesus às trevas, ou Jesus a Abaddon ou a Apolion. Fique atento, Testemunha de Jeová é uma organização das trevas. A parte deles é com o demônio, o diabo e seus demônios. Fique atento quanto a isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você fique aí prestando atenção nos fatos, porque senão você pode ser enganado e começar a ter uma escatologia que te leva para o lado das trevas e não para o lado da graça. Que Deus nos livre disso. Muito obrigado aí pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até o nosso próximo vídeo.